Olá, eu sou o professor João Fernando, eu sou professor de Direito Tributário e hoje começaremos o estudo de princípios tributários. E o primeiro princípio a ser observado é o princípio da legalidade. Bom, o artigo 5º da Constituição nos diz no inciso 2º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós já temos um indicativo do artigo 5º, direito fundamental, sobre legalidade. Em matéria tributária, nós podemos dizer que o artigo 150 da Constituição diz claramente que, conforme o inciso 1, via de regra, exigir ou aumentar tributos demanda lei formal, aquela lei que nasce de projeto de lei, que tramita na Câmara, no Senado, tem promulgação do presidente da República. Isso coincide com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nos diz que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o princípio da legalidade ou reserva legal, ele tem amparo em lei, na Constituição, e ele nos diz claramente que, via de regra, só é lícito instituir e cobrar tributos por lei em sentido formal. Isso também é objeto de manifestação do artigo 97 do Código Tributário Nacional, dizendo que somente a lei pode instituir tributos, a sua instituição, a majoração, a redução, a definição do fato gerador, da alíquota, penalidades, hipóteses de exclusão, suspensão, extinção de créditos tributários. Agora, embora nós tenhamos regras, nós temos exceções. Antes de mais nada, também é preciso dizer que medidas provisórias, e esse é um entendimento do STF, elas podem instituir tributos, são previstos no artigo 62 da Constituição Federal. Elas podem majorar ou reduzir tributos, criar ou instituir tributos, se todo procedimento, se todo processo legal, se todo procedimento na Câmara e no Senado for devidamente observado. Agora sim, falar das exceções. Bom, a União tem competências para instituir impostos no artigo 153 da Constituição. Mas o parágrafo 1º vai dizer que é facultado ao Poder Executivo, observadas determinadas condições e limites, alterar alíquotas de impostos. Essa alteração vai se dar por atos infralegais, especialmente no imposto de importação, no imposto de exportação, no imposto de produtos industrializados e no imposto de operações financeiras. Note-se que todos esses impostos têm caráter extrafiscal, não são arrecadatórios. São impostos para alguma modalidade de intervenção especial do poder público em questões econômicas, em questões sociais. Bom, além disso, além dessas 4 exceções, a Emenda Constitucional 31 de 2001 também permite 2 exceções.
a CID de combustíveis e o ICMS de combustíveis. É monopólio da União, segundo o artigo 177, além de instituir a CID, reduzir e estabelecer por ato do Poder Executivo as suas alíquotas. Isso está no artigo 177, parágrafo 4º, letra B, inciso, vamos melhorar isso, 177, parágrafo 4º, inciso 1, letra B. Também compete, segundo o artigo 155, aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos. E no que concerne ao ICMS sobre combustíveis, o parágrafo 4º, inciso 4º, vai definir que essas alíquotas podem ser definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal. Então, no que diz respeito ao ICMS de combustíveis, a exceção à legalidade ela acaba sendo mais ampla, não há tantos limites legais. Muitas dessas operações de mudança de alíquotas são feitas no Conselho de Política Fazendária, o CONFAZ. Então, em resumo, existem 6 exceções ao princípio da legalidade: alteração de alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF, da CID de combustíveis e do ICMS de combustíveis. As alíquotas da CID, elas podem ser reduzidas e restabelecidas. As alíquotas do ICMS de combustíveis, elas são definidas no âmbito da CONFAZ e não precisam de lei. Também há um entendimento do STF no sentido de que a atualização do valor monetário da base de cálculo, por exemplo, de tributos como o IPTU, e a fixação do prazo para pagamento de tributos podem ocorrer, nem chega a ser uma exceção ao princípio da legalidade. Não constituem tais atos majoração de tributos, mas simples atualização do valor monetário, que vai influir na base de cálculo, ou mudança no prazo de pagamento. Isso é plenamente possível através de decreto. Então, com essas simples ponderações, falo do princípio da legalidade.